Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, e os versos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Uau! Aqui está um trecho do maior sermão que Jesus pregou, que foi o Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças. E ele fala de coisas muito práticas acerca da vida. E nem sempre nós prestamos atenção no significado dessas palavras profundas de Jesus. A candeia do corpo são os olhos. E então ele fala de dois tipos de olhos: olhos bons e olhos maus. Esse tema da maneira como a gente olha a vida, ele é um tema muito recorrente em tudo aquilo que eu pesquiso. Antigamente, aqui no cenário bíblico, os olhos eram encarados como sendo os faróis do corpo, os iluminadores do corpo. Hoje, a gente sabe que os olhos, eles são, na verdade, os receptores dos impulsos que a gente recebe de luz e das percepções que a gente tem do mundo. Por isso Jesus disse aqui, os olhos são a candeia, ou o farol, a lâmpada do corpo. Era a visão. Jesus está retratando aqui a visão do que se tinha naqueles dias. O farol do corpo sendo o olhar. Eu gosto muito de uma versão da Bíblia chamada A Mensagem. É uma paráfrase da Bíblia, eu gosto muito dela. Na versão A Mensagem diz assim: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo, olha só a metáfora aqui, será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Interessante essa versão, né? Então, os olhos são as janelas por onde você percebe a vida. Se essas janelas estiverem fechadas, cerradas, você começa a ver somente dentro de você, a enxergar somente o seu pequeno mundo. E essas janelas fechadas provocariam o que na metáfora aqui? Grãos mofados. Porque não entra luz, não tem vida. Como é que nos abrimos para a vida? Nossos olhos, meus queridos, eles podem ser perfeitos. Eu não os tenho perfeitos, muitos de vocês também não, outros têm. Se tiro esse par de óculos aqui, daqui do segundo banco em diante, começa a aparecer tudo em forma de nuvem, Nuvens, e vai ficando lá para trás, vai ficando nuvens carregadas, Escuridão. Não consigo distinguir sem essas lentes. Eu vejo muito bem de perto, mas de longe a visão se foi. Mas sabe, nós podemos ter olhos perfeitos e olhar defeituoso.
Porque existe uma diferença marcante, imensa, obrigado, querido, entre os olhos e o olhar. Podemos ter olhos sadios e olhar doente. Eu trouxe aqui algumas percepções que eu gosto muito de ler sobre isso. Tem um autor chamado Jorge Luiz Borges. Ele diz assim: quem contempla desapaixonadamente, não contempla. Quem contempla sem paixão, desapaixonadamente, não contempla coisa nenhuma. Quer dizer, os olhos estão bons, mas o olhar está com problema. O que Jesus nos convida? A desenvolvermos olhos bons, olhos curados. Os olhos são essas janelas com as quais nós vemos a vida. Se essas lentes com as quais vemos a vida, podem ser as lentes, né, próteses, como tenho aqui comigo, ou as lentes naturais do olho. Se essas lentes com as quais eu vejo a vida estiverem embaçadas, como é que eu vou ver a vida? Cinzenta, ruim, tudo fica feio quando eu não tenho um bom olhar. Então, se eu tenho essas janelas da vida fechadas, os celeiros da minha existência vão mofando, apodrecemos a vida, perdemos o melhor que temos na vida. Quando o olhar é assim, a gente não consegue enxergar, por exemplo, a beleza da graça. Tem uma parábola que Jesus conta que expressa isso muito bem. Lembra de uma parábola que Jesus fala de um homem que precisava de trabalhadores, né? Não tinha naquele tempo muito trabalho formal, o trabalho era pela demanda. Então o homem precisava fazer colheita e ele precisava de muitos trabalhadores naquele dia. Ele foi até a praça, lembra dessa história? E contrata alguns funcionários logo de manhã cedo. Mas a colheita era muita. E lá pelas 10 da manhã, ele diz, não vamos dar conta, tinha que colher rápido, né? E ele contrata mais gente. E o pagamento acertado com aqueles primeiros era o pagamento de um dia de trabalho, né? Um denário era a moeda corrente para um dia de trabalho. E meio-dia ele ainda contrata gente, 3 da tarde e 5 da tarde, quando faltava 1 hora para acabar o expediente, ele ainda contrata gente. E a parábola diz que quando ele vai fazer o acerto, e começa o acerto com aquele que ficou trabalhando o dia todo. Não, com aqueles que começaram 5 horas da tarde. 5 horas da tarde o cara começou, trabalhou 1 horinha, ganhou 1 denário. E vai adiante, um denário, e aqueles que ralaram o dia todo recebem também 1 denário. Queridos, uma coisa que a graça não é justa. A graça não é justa. Por isso é graça. E quando o nosso olhar está defeituoso, nós não conseguimos enxergar a beleza da graça. Nós conseguimos enxergar, eu fui injusto, porque eu dei mais. Eu trabalhei mais, então eu mereço mais. E Jesus conta do homem que disse, bom, mas eu não posso dar exatamente aquilo que... Qual foi o salário acertado? Não foi 1 denário? Queridos, se os nossos olhos não forem bons, nós não conseguimos enxergar essa dimensão, a dimensão da graça, a dimensão da generosidade. Não conseguimos. Aí a gente quer ver que aquele que, como o discípulo de Jesus que diz, Senhor, ele perde a paciência e diz, Senhor, vamos mandar descer fogo do céu e desgraçar com isso tudo logo? Não consegue enxergar a graça. Se tem uma coisa que a graça não é o quê? Justa. A graça não é justa, porque se a graça fosse justa, algum de nós se salvaria? Salvaria não? Não. A gente salva exatamente porque a graça, ela é injusta. Então, se a gente não consegue entender isso, a vida da gente fica comprometida.
A maneira como eu olho a vida vai determinar muito da minha qualidade de vida espiritual. O que é esse olhar? É o perceber. Jesus falou de pessoas que ele disse assim: alguns têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Olha, os olhos estão lá, mas não conseguem enxergar. Tem uma pequena parábola que é assim: um homem passeando pelo bosque sussurrou: Deus, fale comigo. E um passarinho cantou, mas o homem não ouviu. Então o homem gritou: Deus, fale comigo. E trovões e raios apareceram no céu, mas o homem não notou. O homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me ver o Senhor. E as estrelas apareceram, mas o homem não percebeu. O homem gritou: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu, mas o homem não reparou. Então o homem clamou em desespero: toque-me, Deus, deixe-me saber que o Senhor está aqui. E uma borboleta pousou em seu ombro, mas o homem a espantou. Percebe? Esses somos nós, que podemos ter olhos, mas não ver. Podemos ter ouvidos que não ouvem. Então, enxergar é diferente de ver. Você pode passar perto de sua casa, você pode passar por uma árvore, todo dia passar por ela sem nunca enxergar aquela árvore, sem nunca parar e contemplar aquela árvore. A árvore pode ser um ipê que ficou tão bonito, por uns dias fica tão bonito, e você nem percebeu. Porque, queridos, para a gente desenvolver um olhar assim, a gente tem que parar para aprender a ver de fato, a enxergar mais profundamente. Senão, viramos olhos maus. Dois tipos de olhos, bons e maus. Quais os que nós desenvolvemos? Isso é uma arte. Isso é algo que vai pela vida toda. Você lembra com certeza de uma frase que diz assim: o pior cego é aquele que se recusa a ver. Esse é o pior cego. Você pode ver, você pode ser convidado por Deus a enxergar tantas coisas e você se recusar. E a gente vai tocando a vida e não vai percebendo e vai empobrecendo na existência. A gente pode ficar estagnado, feito água parada. O que acontece com a água parada? O que acontece com ela? Apodrece, cheira mal. Se nós não treinarmos a vida, não importa se tenhamos 52 anos como eu, ou 20 anos como você, ou 70 como outros aqui, não importa a nossa idade, se nós não desenvolvermos um bom olhar, nós viramos pessoas doentes. Os olhos, como eu disse, podem estar perfeitos, mas aí podemos estar funcionalmente cegos. O que é o cego funcional? O pior cego é aquele que se recusa a ver. Tem um romancista russo chamado Leon Tolstói, autor de grandes romances da literatura, Ana Karenina, por exemplo. Leon Tolstói, ele, através de um dos seus personagens, ele diz uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Olha que desgraça. Passa pelo bosque, mas não enxerga o bosque. Enxerga lenha para a fogueira. Se a gente for atualizar essas palavras de Tolstói, a gente diz: há quem chegue na igreja e só veja gente ruim na igreja, não é assim? Ah lá, só tem um monte de fofoqueiro. Tem um bairro onde eu morei que tinha um carro lá com a placa assim, não sei o que, por fofoqueiros, como é que chama?
vigiado por fofoqueiros do lugar lá, alguma coisa assim, né? Porque tem esses carros que são, né, monitorados, né? Monitorados por fofoqueiros. Então ele anda no bairro e só vê o quê? Fofoqueiro. Você chega no trabalho e só vê quem quer arrebentar com você. Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Está, gente, nessa parábola que Jesus usa. Olhos bons e olhos ruins. Se os teus olhos forem bons, como é que Jesus diz? O teu corpo será o quê? Será o quê, gente? Iluminado. A maneira como eu olho, a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu vejo as coisas no meu dia a dia. E hoje de tarde a gente vai aprofundar esse tema, nessa coisa do sapo fervido, que é bem isso. Então a pessoa chega em casa, aí aquele mau humor do cão, e ninguém suporta. A vida se encolhe, a vida fica escura, a vida fica triste, a vida fica pequena. Então talvez precisemos andar mais pelos bosques da vida para enxergar o bosque e não enxergar apenas lenha para a fogueira. Como ter bons olhos? Como ter bons olhos? Como ter isso que Jesus falou? Quem em algum momento estudou filosofia vai provavelmente lembrar de uma coisa. Se você teve um bom professor, ele deve ter lhe falado disso, que o primeiro pressuposto para se ser um filósofo é a capacidade de espanto, de encantamento. Esse é o primeiro pressuposto para se ser um filósofo. Eu acho que nesse sentido todos deveríamos ser filósofos. A capacidade de admirar-se, a capacidade de olhar as coisas e sentir além daquelas coisas. Eu não sei qual foi a última vez, por exemplo, que você tomou um banho de chuva. O que a gente faz com a chuva? Começou a pingar, a gente corre, bota o guarda-chuva. Tá bom, tudo certo. Mas tem momento, você já se deixou molhar por uma chuva? Como é gostoso, como é bom. Nem sempre você pode fazer isso, eu não faço sempre. Mas quando eu posso, não tem uma reunião ou coisa semelhante, eu deixo a chuva cair. Nessa careca aqui, ó, cai, vai escorrendo. Gostoso. A capacidade de espanto, a capacidade de encantamento. Tem tanta coisa que é encantamento perto de sua casa, dentro de sua casa, que você pode passar e morar ali durante 20 anos e nunca enxergar. Tem tanta coisa nas pessoas, tanta coisa maravilhosa, e você pode ver somente os defeitos da pessoa. O que é mais fácil ver, as virtudes ou os defeitos? Os defeitos. É tão fácil, né? Numa tirada assim bem grosseira, tem um pensador que diz assim: qualquer idiota pode ver os defeitos dos outros. E é verdade. Qualquer idiota. Tem alguma dificuldade de você encontrar defeitos nos outros? Tem alguma dificuldade em encontrar defeito na sua esposa? Tem dificuldade em encontrar defeito no seu marido? Não. Qualquer idiota pode fazer isso. Agora, trabalhar o coração para encontrar as virtudes, para ver coisas boas, para enxergar além da casca, para enxergar profundo, aí é uma arte. Então, acho que Jesus nos convida exatamente a essa arte. Tem um cronista, já assisti diversos lançamentos de livros dele, Rubem Alves, é um cronista bem irreverente, mas escreve muitas coisas interessantes. Rubem Alves, ele diz assim, está num dos seus últimos livros, chamado Pimentas, um livro bem interessante, com crônicas bem humoradas. Ele diz assim: você entende por que a gente chora diante da beleza? A resposta é simples. Ao contemplar a beleza, a alma faz uma súplica de eternidade. Olha que bacana. Por que a gente chora? Não tem assim quando uma coisa é tão bela que você
você se emociona diante da beleza. Por quê? Na sua sensibilidade poética, Rubem Alves diz que foi um pastor evangélico, hoje é quase um agnóstico, mas a nossa alma faz uma súplica de eternidade. E aí eu lembro de Salomão, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, quando você se emociona diante da beleza, é porque tem alguma coisa que dá sentido àquilo. Não sei quem já leu, quem nunca leu, deveria ler O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é Quem nunca leu tem que ler isso em algum momento da vida. Você gasta meia hora lendo O Pequeno Príncipe, mas pode produzir um efeito para o resto da sua vida. É lá que está uma famosa frase de Exupéry, quando ele diz assim: só se vê bem com o quê? O coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem, não é com o coração, esse músculo que bombeia sangue, é com o coração no seu sentido de emoção. Só se vê bem com emoção. O essencial é invisível aos olhos. Você olha, vê, e aqui está apenas uma toalha, está apenas um pano branco. Quando você vê o essencial, você vai prestar atenção no bordado. Não sei se é bordado mesmo, deve ser uma arte que está aqui, né, que alguém produziu. O essencial, que é a textura desse tecido, é invisível aos olhos. Por isso que só se vê bem com o coração. Por isso que se você olhar as outras pessoas com mágoa, se você olhar as outras pessoas com raiva, você não consegue ver aquilo que é essencial. E aí você se perde. E aí a vida fica pequenininha, a vida fica empobrecida. Só se vê bem com o coração. Não significa negar aquilo que está errado. Significa olhar para o outro lado. Eu falava para os meus alunos, dou aula de antropologia, falava para os meus alunos essa semana, dizendo, olha, olhar aquilo que é ruim no mundo, gente, é tão fácil. Você liga o rádio para ouvir notícias. Quais são as notícias que tem? Notícia boa, não? É só bagaceira. Se você ficar o tempo todo sendo bombardeado com aquilo, como é que fica a sua visão? Fica errada, fica ruim. Então, isso é o senso comum. E eu desafiava os alunos essa semana, saiam do senso comum. Não negue aquilo que está ruim, mas olha também aquilo que é bom. Eu moro em São Paulo. Está aqui minha esposa, a gente mora, graças a Deus, dentro do campus, e a gente, muitas vezes, tem que sair para ver as coisas. O trânsito em São Paulo é caótico. Em muitos momentos é caótico, em outros momentos não flui. Por exemplo, hoje, às 5 horas da manhã, tinha trânsito lá no estado de Itapecerica. E um bocado de trânsito, 5 horas da manhã de sábado. Em outros momentos, ele flui bem. Já pensou se você ficar somente reclamando do trânsito, o que é que vira a sua vida? Uma grande porcaria. Eu sei que aqui em Florianópolis também, em algumas horas para atravessar ali né? É fácil, não? Agora imagine se você fica lá, desgraça. Vou morar no meio do mato. Não adianta. Gente, felicidade ou infelicidade é um artigo portátil. Você leva para onde você vai. Se você não é feliz aqui na região, você muda lá para Xangri-Lá e você vai estar infeliz lá em Xangri-Lá. Você vai morar em Dubai e você vai estar infeliz em Dubai. Você vai para a roça, fica infeliz na roça. Por quê? Felicidade ou infelicidade é um artigo que é o que, gente? Portátil. Você leva onde você vai, você carrega. Está no coração. Por isso que Jesus fala, e isso tem um valor tão grande, na maneira como a gente olha para a vida. Tem um grande filósofo do século XVIII, que foi David Hume, ele disse assim,
Olha que beleza que é isso aqui. A beleza das coisas existe apenas na mente que as contempla. Para e pensa nisso aí. A beleza das coisas não está nas coisas em si, está na mente que contempla essas coisas. Por isso que Jesus fala do olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Seu corpo se iluminará. Mas se eles forem maus, Jesus diz assim, eles serão trevas, mas ele não diz só isso, ele diz mais o quê? Quão grandes trevas elas serão. Então a beleza das coisas existe apenas na mente que as contempla. Fácil enxergar as coisas erradas. Mas eu posso olhar também aquilo que é bom, aquilo que está certo. Posso olhar, como disse Jesus, o lírio dos campos. Posso olhar o meu irmão com... Eu vou usar um termo aqui que não é meu, de um autor cristão que leio muito, que é Philip Yancey. Ele disse assim, nós precisamos de olhos curados pela graça. É num livro dele chamado A Maravilhosa Graça. Ele diz, nós precisamos de olhos curados pela graça. Eu falo, puxa, é exatamente isso aqui. Curados pela graça. Porque se os nossos olhos forem deixados por nós mesmos, nós não vamos ver assim. Como é que a gente olha? Como? Há algum tempo, eu aprendi com um amigo e venho desenvolvendo uma técnica de fotografia fantástica. Porque no passado, no nosso tempo, e Arange como é que tinha? Que máquina fotográfica que tinha? Difícil, Eu fui ter uma foto, acho que minha primeira foto eu tinha 8 anos de idade. Hoje os meninos, cheio de foto. Qualquer pessoa hoje tira foto, todos viramos fotógrafos. Isso é muito bom, mas tem um lado que não é legal. Você pode chegar num lugar, tirar tanta foto que você não percebe o lugar, sabia disso? É bom, tira foto. Mas se você tirar muita foto e não parar para perceber o lugar, você depois vai ter só a lembrança da foto, mas você não viu de fato. Por isso eu aprendi uma técnica, eu gosto de tirar fotos, mas eu aprendi uma técnica de fotografia fantástica. Fotografia mental. Eu chego nos lugares com a família, a gente viaja muito. Vamos tirar umas fotos. Agora vou fazer umas fotografias mentais. Nada de equipamento, somente os olhos. E eu tenho aqui nesse arquivo quanta fotografia mental. Está guardada aqui. Está guardada. Não corre o risco de perder, só o dia que morrer ela perde, mas está aqui. Está bem guardadinho aqui. Desenvolver. Não é um processo mágico, é desenvolver. Desenvolver isso. Desenvolver o olhar. Aí eu queria terminar com um texto que eu acho muito bonito. Muito bonito. É um jornalista mexicano, ele assina por um codinome Catón. Não é o nome dele, ele assina as suas crônicas e seus artigos por esse pseudônimo. Catón escreveu um texto, algum tempo atrás, assim. Eu vou ler. Tenho a intenção de processar a revista Fortune, porque fui vítima de uma omissão inexplicável. Ela publicou uma lista, e é essa revista quem publica, dos homens mais ricos do mundo. E nesta lista eu não apareço. Aparecem o sultão de Brunei, os herdeiros de São Otton, Mori Takshiro, inclui personalidades como a rainha da Inglaterra e o mexicano Carlos Slim. Até Ike Batista, há pouco tempo, estava nessa lista, Agora virou um pobre, coitado. Ele só tem 900 milhões de dólares, agora é um pobre. Precisa de cesta básica até.
Mas eu não sou mencionado na revista, disse Caton. E eu sou um homem rico, imensamente rico. E vou mostrar para vocês. Eu tenho vida, que eu recebi não sei porquê, e saúde que eu conservo nem sei como. Eu tenho uma família, uma esposa adorável, que ao me entregar a sua vida, me deu o melhor para a minha vida. Tenho filhos maravilhosos, dos quais só recebi felicidades. E netos com os quais pratico uma boa e nova paternidade. Tenho pessoas que sinceramente me amam, apesar dos meus defeitos, e a quem eu amo profundamente, apesar dos seus defeitos. Eu tenho uma casa, e nela muitos livros. Minha esposa iria dizer que eu tenho muitos livros e entre eles uma casa. Eu tenho um pouco do mundo na forma de um jardim, que todo ano me dá maçãs, como num paraíso. Eu tenho um cachorro que não vai dormir até que eu chegue, e que me recebe como se eu fosse o dono dos céus e da terra. Eu tenho olhos que veem e ouvidos para ouvir. Tenho pés para andar, mãos que acariciam, cérebro que pensa coisas que já ocorreram a outros, mas que para mim não haviam ocorrido ainda. E eu tenho fé em Deus, que vale para mim amor infinito. Pode haver riquezas maiores que a minha? Por que então a revista Fortune não me colocou na lista dos homens mais ricos do planeta? Amém por isso? Porque todos nós, meus queridos, somos de fato milionários. Ou deveríamos dizer bilionários. Mas às vezes reclamamos de mesquinharias. E eu leio um texto para ficar para a gente, de Helen Keller. Lembra quem foi Helen Keller? Uma grande escritora, cega. Ela ficou cega aos 18 meses de vida. Ela diz assim: use os seus olhos como se você fosse ficar cego amanhã. Escute a música das vozes, o canto dos pássaros, as poderosas notas de uma orquestra, como se amanhã você fosse ficar surdo. Toque cada objeto, como se o sentido do tato lhe fosse faltar amanhã. Sinta o aroma das flores e o sabor de cada bocado de comida, como se amanhã já não pudesse cheirar nem sentir o gosto de nada. Interessante, Helen Keller era cega, mas ela viu aquilo que muita gente não consegue ver. Se você traça um paralelo contrastante com um personagem bíblico, você vai encontrar Sansão. Sansão só conseguiu enxergar depois que ele perdeu a visão, os olhos. Olha. Então eu queria convidar você a dizer nesta manhã: Senhor, cura os meus olhos. Dá-me olhos bons, para que eu enxergue tanto bem que há em Ti, para que eu enxergue a Tua graça, para que eu enxergue o Teu amor infinito. Vamos pedir isso para o Senhor hoje? Fique em pé diante de Deus. Deus amado, Senhor nosso, Pai de toda graça, de toda misericórdia, de toda bondade, de todo amor, nesta manhã, Senhor, nos achegamos a Ti após termos refletido em Tua palavra, para pedir, Senhor, que Tu venhas curar os nossos olhos. Talvez, Senhor, eles estejam muito defeituosos.
Talvez, Senhor, nós estamos deixando de perceber coisas tão fantásticas na vida. E isso pode estar nos fazendo um grande mal. Nesta manhã, Senhor, cura os nossos olhos, para que a gente consiga perceber de forma melhor, Senhor. Perceber o outro, perceber a Ti, perceber a nossa vida. Que quando a gente sair da igreja, chegar em casa, quando a gente andar por aí, quando a gente for para o trabalho, Senhor, que os nossos olhos sejam aqueles olhos descritos por Jesus, olhos bons, Senhor. Que as janelas de nossa vida estejam abertas, para que os grãos da nossa existência, do celeiro de nossa existência, não sejam grãos mofados, mas que a nossa existência seja cheia de vida, cheia de graça, cheia de bênção. É a nossa súplica, no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.